Do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito possa ministrar em cada coração, Senhor, nessa noite. Deus, que essas palavras, Senhor, naturais, sejam revelação no Teu Espírito, Senhor. Que palavras naturais sejam ministradas através do Teu poder, da Tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que as nossas vidas sejam transformadas, que haja uma renovação da nossa mente, para que a cada dia nós possamos crescer de glória em glória e resplandecer a face de Cristo por onde andarmos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, esses dias eu fui trocar o pneu do meu carro e surgiu uma oportunidade, sempre estou puxando um gancho, e era no dia que ia ter um jogo do Palmeiras, se não me engano, e aí tinha outro cara lá do Palmeiras, a gente começou a conversar um pouco ali, e um pouco de tudo, e eu comentei, falei, começou, sempre puxa um assunto. Falei, você mora por aqui e tal? Eu moro. Eu falei, eu moro aqui agora, eu nunca, não morava aqui, sempre morei em São Paulo, mas eu me mudei para cá por conta da igreja. Aí ele falou, eu não gosto de religião. Eu falei, eu também não. E ele falou, mas você não mudou para cá por conta da igreja? Eu falei, é. Ele falou, mas você está falando que não gosto de religião? Eu falei, exatamente. Porque a religião, ela mata. Mas a experiência com Cristo, o relacionamento com Cristo nos vivifica. Eu não sou alguém religioso. Eu sou alguém que tem um relacionamento com Deus. E aquilo despertou a atenção. Então veja. Pastor, mas não é estranho você falar que não gosta de religião? Não. Porque a religião, de fato, ela mata. A religião, ela vai colocar você dentro de uma caixinha, cheio de doutrinas e regras do que pode e do que não pode. Mas quando você tem uma experiência com Cristo, o próprio Espírito que habita em você ministra o seu coração. E aí você é livre. Você é livre para adorar, você é livre para falar, você é livre para experimentar de Deus. Então veja que a coisa mais importante é a religião, talvez seja algo que o censo colocou aí para falar o grupo dos evangélicos, o grupo dos católicos e tudo mais, e as demais outras religiões, mas a coisa mais importante é o seu relacionamento com Deus, é o seu tempo com Deus. A coisa mais importante não é o que os outros estão vendo por fora, mas é o que está dentro de você. Deus, Ele não está vendo a aparência de pessoas, mas Deus, Ele está sondando e esquadrinhando os corações. E o que está dentro do seu coração? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então por que eu puxei um gancho ali? Por que eu falei que não gostava de religião? Esse era o foco? Não, esse era o foco para falar que existe sim um relacionamento vivo com Deus. Existe sim o evangelho das boas novas, que traz transformação de vida, que traz cura, restauração, prosperidade, novidade de vida. Essa é a verdadeira mensagem do evangelho. A grande questão é, o que está dentro do seu coração? Aonde é que você tem investido mais o seu tempo? Do que você fala mais, é onde está o seu foco. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então veja. Então, uma das coisas que impede a igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de nós, porque nós somos igreja.
Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. E o que mais impede hoje a igreja de avançar, de prosperar e romper, se chama religiosidade. E muitas vezes você pode até ter começado muito bem, mas no decorrer você pode ter se tornado um religioso. Eu me lembro, a minha irmã, ela se converteu numa igreja assim mais rigorosa, entre aspas. E eles pregavam a graça de Deus. Então eles falavam que Jesus era bom, que Jesus salvava, que Jesus restaurava. Mas no dia que ela aceitou o Senhor Jesus, aí a graça foi deixada de lado e foi aplicada a lei. Fala, agora que você conheceu o Senhor Jesus, agora você não pode mais usar esse decote. Agora essa calça não pega bem. Aí de repente minha irmã só usava saia. Aquela saia comprida. Então veja, era graça até um ponto, mas depois já começou uma série de aplicações de lei. Agora quando você tem um relacionamento, vive com Deus, não precisa o homem ficar te enquadrando na parede, porque o próprio Espírito de Deus que habita em você, ele começa a te constranger, e fala, olha filho, não é assim, é assado, e você se permite ser conduzido por ele, e a sua vida é completamente transformada. É quando você fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me ajuda, eu não sei tudo, mas eu entrego minha vida em tuas mãos. E é nessa hora que não é pelo muito falar dos outros, mas é quando o próprio Espírito começa a ministrar no seu coração, porque é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Me lembro no começo do meu casamento, enquanto eu tentava colocar minha esposa na forma, enquanto ela tentava me colocar na forma, a coisa não funcionava. Mas em Provérbios fala da mulher virtuosa, né? Eu encontrei uma mulher virtuosa, porque um dia eu creio que o Espírito de Deus falou primeiro com ela, porque ela parou de tentar me enquadrar, parou de ser religiosa, não faz isso, não faz aquilo, mas ela começou a orar, para que o Senhor falasse comigo. E quando ela começou a orar, quando ela começou a se posicionar, eu comecei a ser transformado, porque era o próprio Deus me transformando. Quantos estão compreendendo? Então veja que a religião, ela paralisa, a religião ela desanima, a religião ela traz morte, não uma morte física, mas uma morte espiritual. É quando você acha que tudo uma questão de regras e normas. Não, Cristo nos libertou. Primeiro versículo que eu decorei na minha vida, eu nem sabia que eu tinha decorado, mas eu lembro que eu fui no meu primeiro encontro, cheguei lá, tinha uma faixa assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E eu li aquilo, falei, nada a ver. Era um cara perdido de Pirituba. Falei, nada a ver isso daí. Passaram alguns anos. Eu fui num culto com a minha irmã. E eu lembro que era uma mulher, ela falou assim: abra a palavra de Deus em João 8,32. Veio assim na minha mente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falei, uau! Como eu sabia disso? Sabe por que eu sabia? Porque a palavra de Deus, ela é como semente. Elas são lançadas, e no tempo oportuno, ela vai crescer. Sabe, você que recebeu uma promessa, é questão de tempo.
Uns talvez demoram mais, outros demoram menos. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus ela não volta vazia. É questão de tempo. Ela vai crescer, ela vai frutificar. A 30, 60, 100 por um. É promessa. E se é promessa, vai acontecer. Pastor, mas para que essa semente que foi lançada, para que ela possa crescer, eu quero avançar, o que eu preciso fazer? Você precisa tirar a religiosidade de dentro de você. Porque a religiosidade, ela te paralisa. Vamos ler lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do verso 15. Desculpa. A partir do verso 15. Olha o que diz o texto. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Sabe, o apóstolo Paulo aqui, ele está dando orientações, ele está encerrando ali o livro de Tessalonicenses. Ele está falando, olha, a forma de você viver o evangelho, a forma de você expressar o amor de Deus, não é quando alguém, falaram mal de mim, então você não sabe o que falaram também. Não é com mal, é com bem. E ele está orientando aqui a igreja. Ele fala, seguir sempre o bem entre vós, para com todos. Pastor, mas você não sabe o que o fulano falou de mim. E daí? E daí que falou mal de você? Você vai se igualar ou você vai expressar a identidade de Cristo que é em você? Sabe, quando você tem identidade, você não se afeta. Se você sabe quem você é, não importa o que falaram de você. Você fala, e daí que falar? Eu sei quem eu sou. Como estão compreendendo? Porque veja, o religioso, ele sempre está preocupado com o que estão pensando. Mas Cristo não é assim. Cristo, Ele é preocupado em trazer salvação. O foco de Cristo é salvar vidas. E no meio do processo, se você entender isso, eu quero te dizer algo, vão falar mal de você, vão te julgar, muitas vezes, mas isso não deve afetar a sua identidade em Cristo, pelo contrário, você deve continuar fazendo as mesmas coisas que Cristo fez. Vamos continuar. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Então ele está falando, olha, alegrem-se. O que é regozijar? Alegrem-se, orem sem cessar, não abaixem a guarda. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que ele está falando? Olha, não desanima não, dá graça em tudo, porque Deus está trabalhando em todo e qualquer momento. O que é dar graça em tudo? Porque muitas vezes você quer dar graças quando tudo vai bem. Você recebe a promoção, fala aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Pastor, eu quero dar um testemunho. Mas eu nunca vi alguém aqui falar, pastor, eu quero dar um testemunho. Irmãos, eu quero agradecer a Deus porque hoje eu fui demitido. Nunca vi. Nunca vi. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que agradecer em todo e qualquer momento.
alegres, regozijando. Pastor, mas isso é difícil demais. Mas quando você entende que Deus está no controle de todas as coisas, é muitas vezes quando, talvez você estava naquele seu trabalho e você vê o resto da sua vida ali, mas aí Deus fala, filho, sai daí, você não sai. Filho, sai daí, você não sai. Mas chega um momento que Ele mesmo te remove. Mas como você não entendeu que era Ele te removendo, você está triste, você está desanimado, você está amargurado. Mas é o Senhor te levando para um patamar infinitamente maior. Fala, filho, cria asas, voa, tenha olhos de água, dê voos mais altos, sonhe mais alto. Tudo que você fez aqui é bom, mas Deus tem coisas infinitamente maiores do que os seus olhos conseguem ver hoje. Continuando. Não apagueis o espírito. O que é isso? Não esmorece, fortalece, ora sem cessar, não apaga o espírito, continua cheio do fogo de Deus. Não desprezeis as profecias. O que é isso? As promessas de Deus, que não aconteceram, mas aí porque no meio do percurso algo deu errado, ou pelo menos do jeito que você imaginava que deveria ser, você fala, também não quero mais saber disso daí, não quero mais saber. Deus falou, mas olha, eu estou vendo aqui, deixa para lá, eu vou procurar outra profecia. Não despreza aquilo que Deus liberou como palavra para a sua vida. Abrace ela, regue ela, ore sem cessar, não desanime, porque Deus vai fazer, ou melhor, Ele já está fazendo, porque você está no meio do processo, e se Ele está fazendo, a obra vai ser concluída sim. Pastor, mas eu só estou vendo ruínas. Você já entrou no meio de uma construção? É pedra para lá, é tijolo para cá, é cimento para lá, é prego jogado, é pedaço de toco para lá, parece estar uma bagunça, mas quando ela é concluída, você fala, uau, não imaginava que ia ficar dessa forma. Então veja, Deus está trabalhando na sua vida, não desanime, pelo contrário, fortaleça-se cada dia mais e mais no Senhor, porque coisas maiores você vai viver. Julgai todas as coisas, retém o que é bom. Pode avançar. Abstende-se de toda forma de mal. Sabe, esse versículo aqui, é quando, traduzindo no crentez, é, fuja de toda aparência do mal. Quantos já ouviram isso daí? Que nós devemos fugir da aparência do mal? Quantos? Então veja, só isso não é possível. Quantos é que falou para a gente fugir da aparência do mal? Aleluia, achei que era só meia dúzia. Então veja, fugir da aparência do mal. Às vezes a gente já ouviu tantas vezes isso daí, que é instalado um pedacinho de religião dentro de nós. Porque o que é fugir da aparência do mal? O que é? Essa é a grande questão. Aonde está o mal? Então deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Isso foi só a introdução, vou entrar agora na palavra. Então veja, quando eu falo aqui para a gente fugir da aparência do mal, tem muito mal que se chama o quê? Religiosidade. Isso é um mal. Nós devemos fugir da religiosidade. Isso é um tipo de mal. Quantos estão compreendendo? Então muitas vezes, hoje a igreja muitas vezes ela se blindou. Crente só quer andar com crente. Porque de repente pode ser a aparência do mal. Agora é interessante que quando você entende o propósito de Deus na sua vida, tudo se torna colorido.
Você vive num mundo, parece aqueles filmes do Charlie Chaplin, tudo não tem muito, né, é só preto e branco. Mas quando você entende o propósito de Deus, aquilo se torna cor. Agora tem direção, tem som, tem voz, tem áudio. Tudo muda. Tudo muda. Então, queridos, uma das coisas que mais me chama a atenção em Jesus é a forma dele lidar com as situações. Que muitas vezes a igreja dos dias de hoje, muitas vezes, colocou uma pitada de religiosidade. E talvez nós não cresçamos como nos dias de Jesus, porque a religião entrou no meio. Hoje muitas vezes, aliás, desde os dias de Jesus, ele vinha onde ele chegava e trazia o que? Salvação. E ele trazia a salvação, as pessoas se convertiam, as pessoas tinham as suas vidas transformadas. Mas havia ainda um grupo de religiosos que ficavam apontando o dedo para Jesus. Havia um grupo, os fariseus, os religiosos, ficavam apontando para Jesus e falavam: isso não pode ser possível. Isso não pode ser possível. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 7, uma passagem muito conhecida. Lucas capítulo 7, a partir do verso 37. Vamos ler aqui. Deixa eu contar aqui o contexto, os irmãos conhecem. É a passagem onde Maria Madalena, uma pecadora, uma prostituta, se achega aos pés de Jesus. E aí, alguns religiosos estavam dizendo que isso não pode ser. Porque se verdadeiramente ele fosse o enviado, ele não se misturaria com a prostituta. Vamos ler aqui. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Verso 39, ao ver isto, fariseu religioso, que convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é esta mulher. É a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então veja, o fariseu religioso, ele estava num grande conflito, falou assim: peraí, se esse Jesus fosse mesmo o Filho de Deus, ele saberia quem é essa prostituta que está lhe tocando. Era esse o conflito aqui do fariseu. Mas você pode ter certeza que havia um outro grupo que a Bíblia não relata, que eram os que estavam de fora da casa do fariseu, que também estavam dizendo o quê? Olha, você viu quem que entrou na casa do fariseu? Foi Jesus. Se ele fosse mesmo Jesus, ele não estaria na casa do fariseu. A Bíblia não relata, isso é o que eu penso. Mas eu vou te mostrar outros contextos bíblicos que dá base para isso. Então veja, qual que é a resposta de Jesus? Vamos ver aqui. Verso 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum
2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Isso era um costume da época, lavar os pés, entrar. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. O que é ósculo? É um beijo. Era a tradição também beijar o rosto. Me perdi aqui, me ajuda aí. Verso 45, não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo unguento os seus pés. Então veja, entende-se que esse fariseu aqui, ele já tinha tido uma experiência com Jesus, porque ele chama Jesus de mestre. Mas era uma experiência rasa. Ele estava só no entendimento religioso. Alguns podem falar: pastor, quer dizer que agora eu posso fazer em qualquer coisa? Não, deixa eu falar uma coisa, que Jesus nunca andava sozinho. Jesus nunca andava sozinho, Jesus sempre estava em equipe. Quando ele envia os discípulos, ele manda algum discípulo sozinho? Vai lá com as prostitutas. Não, ele fala: vai de 2 em 2, sempre. O que é isso? Uma comitiva, a igreja, andar de 2 em 2, não ande sozinho. O cara que tem problema com mulher, vai pregar uma prostituta, vai dar ruim. O cara que tem problema com droga, vou pregar agora lá na biqueira, vai dar ruim. Mas se ele for de 2 em 2 em equipe, veja a sabedoria de Jesus. Quantos estão compreendendo? Então, fala para a pessoa do seu lado: não ande só. Fala para a pessoa do outro: não ande só. Aleluia. Então veja, o fariseu dentro da própria casa estava julgando Jesus. Mas deixa eu ler outro texto aqui com você. Vamos para o capítulo 19 de Lucas, um pouquinho mais para frente. Zaqueu, texto muito conhecido. Zaqueu, a partir do verso 1. Os irmãos lembram daquela música? Como Zaqueu. Se você fosse na 25, ia tocar em todas as versões. Tinha a versão gospel, o cara da barquinha do lado estava no pagode, o outro estava no samba. Zaqueu bombou. Irmãos, eu fiquei tão feliz. Alguns falaram: que absurdo. Eu falei: não, que absurdo nada. As pessoas estão cantando como Zaqueu, mas vai ter um dia um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai explicar quem era Zaqueu. Como Zaqueu: eu quero subir o mais alto que eu puder. Por que Zaqueu subiu o mais alto? Ele era baixinho. Jesus estava passando a multidão, ele subiu na árvore para ver Jesus. Falou: eu quero ver. Ele estava com fome, ele estava com sede. Ele estava cansado da vida que ele levava. Que uns estão cansados porque não tem nada. Mas não era o caso de Zaqueu, porque Zaqueu, a palavra de Deus diz que ele era rico, ele já tinha tudo que o mundo podia oferecer, mas o vazio interior era o mesmo. Porque muitos que não têm nada acham: não, o dia que eu tiver uma casa, o dia que eu tiver um carro, aí sim eu vou ser pleno. Mentira! Porque só Jesus pode nos preencher. Só Ele. Então alguns falam: não, eu quero Jesus porque eu não tenho nada. Mas aqui Zaqueu, ele tinha tudo, ele era cobrador de impostos, ele era rico. Tinha de tudo que podia oferecer. Mas ele não tinha Jesus, ele tinha um vazio dentro dele. Vamos ver aqui. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, é uma árvore,
a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aleluia. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo... Comecei a ter lágrima aqui, eu travei o olho aqui, peraí. Sabe quando embaçou? Aleluia. Verso 6, vamos ler o verso 6 de novo. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Cadê a história de fugir da aparência do mal? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve o quê? Salvação. Salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Perdido. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para aqueles que são pecadores, para as prostitutas, para os drogados, para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, para aqueles que estão vivendo no mundo, escravizados pelo mundo. Jesus veio para trazer salvação. Mas veja que no meio do processo, tinha um grupo de pessoas falando ali: peraí, você viu quem que Jesus chamou? O cara que ferra a gente, é o cobrador de impostos. Ele não pode ser filho de Deus, o Messias. Ele não pode ser o enviado de Deus, porque olha só com quem ele está sentando. Tinha uma multidão, ele chamou justamente o maioral dos publicanos, o pecador mor, chamou ele, e ainda para ir na casa dele. Eu aqui, crente, seguidor aqui dele aqui, ele nem sequer falou bom dia para mim. O que é isso? É o religioso. Então veja que no meio do processo, irmãos, quando você se dispõe a ser um instrumento de Deus, um tipo de Cristo, e você inclui o que? Salvação, não importa onde você esteja. Se você vai na padaria para trazer salvação. Se você vai para a academia, além de você treinar o seu físico, você vai trazer salvação para aqueles que estão ali só vivendo de aparências, preocupado com o que o mundo se preocupa. Mas nós temos a mensagem da verdade, e a verdade de Cristo crucificado, que trouxe salvação para a igreja. Deus nos chamou para isso. Agora, se você falar: não, Michel não veio hoje aí, eu estou na cola dele aí. Ele está numa convenção, mas esses dias aí, falei: puxa vida, o Alan chegou para mim e falou assim: ó, o Michel quer fazer academia. Aí ele falou: o pastor também. Falei: puxa, de 2 em 2 é uma bênção, é bíblico. Mas aí ele falou: ah não, pastor, só o mês que vem. Eu falei: beleza, vai virar um mês. Ele falou: não, mas que eu falo assim, vai virar março agora, mas sim em abril. Falou: irmão, estou orando para ele começar esse mês ainda, essa semana. Então veja, mas quando você coloca ir na academia com um propósito, qual que é o propósito? É ficar malhado, saradão? Não, o propósito é levar salvação. Muda o contexto. Quando você tem um trabalho, você vai para o seu trabalho, mas você inclui o propósito. O que acontece? Muda o contexto. Então, quando
Jesus fala aqui de fugir da aparência do mal. Como é que se foge da aparência do mal? Porque às vezes nós costumamos olhar o que está lá fora, o exterior, mas muitas vezes o mal, ele é interior. Porque os seus olhos veem muitas vezes e ficam o quê? Avaliando. Avaliando o irmão do lado, avaliando. Para com isso. Se for para olhar alguém, olhe para Cristo. Faça o que Cristo te chamou para fazer. Olhe para Ele. Inclua o propósito da salvação em tudo que você for fazer. Quer ter uma empresa? Inclui o propósito de Deus. Quer ir para a academia? Inclui o propósito de Deus. Amor, pega meia dúzia de pãozinho lá na padaria para mim, inclui o propósito de Deus. Porque alguém ali na fila do pão talvez esteja precisando de salvação. E a boca fala do que o coração está cheio. Esses são os dias de você abrir a sua boca. Mas o que vão pensar? Deixa lá o que os outros vão pensar. Talvez o padeiro vai, o atendente do balcão da padaria vai falar: nossa, lá vem o cara lá, todo dia ele chega e fala aqui de Jesus aqui. Pois é, mas um dia ele pode falar: você pode falar para mim agora? Sabe como você é conhecido? Por onde você anda? Como você é conhecido no grupo dos seus amigos? Como você é conhecido no grupo da sua família? Você é aquele que, aonde chega as boas novas? Ou você é aquele que se mistura com todos e com tudo? Nós temos uma mensagem. Deus nos chamou, nos comissionou para lhe trazer uma mensagem. Estou vendo aqui que meu tempo já esgotou. Eu ia falar aqui mais uma passagem, que é da mulher samaritana. Acho que a maioria aqui conhece. E é interessante que nessa passagem, Jesus está ali e chega uma mulher que tinha sede. Não essa sede natural. Diz que ela já tinha casado algumas vezes. Jesus chega e fala: olha, você já casou algumas vezes, mas esse seu marido aí, ó, também não é seu marido. E ele está conversando com quem? Com uma samaritana. Jesus era judeu. A palavra de Deus diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas talvez você não se dá com o seu vizinho e agora você não olha mais na cara dele. O que é isso? Ah, pastor, mas minha vizinha é fofoqueira. Pois é. Olha que bênção. Jesus também veio para os fofoqueiros. Para libertar. E aquele que era fofoqueiro, nunca mais vai ser fofoqueiro depois que ele tem encontro com Deus. Aquela que é prostituta, nunca mais se prostitui depois que tem encontro com Deus. Aquele que é alcoólatra, ele é liberto do álcool. Aquele que é drogado, ele é liberto das drogas. Jesus veio para esses mesmos, para os tortos. Qualquer criança nossa do Kid sabe. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Torta. Ajuda aí, irmãos. Jesus endireitou. Pois é, Jesus veio para os tortos mesmo. Agora, se você vai ficar medindo o seu vizinho que é fofoqueiro e torto, o outro que falou mal de você, se você vai ficar com aquela frase religiosa, só Jesus, pastor. Sabe o que é isso quando você fala só Jesus, pastor? Você está falando assim: olha, eu estou me ausentando, agora é com Jesus. Jesus te chamou, a mim e a você, Ele nos comissionou. Vá e deis fruto. Mas muitas vezes a religião entrou, e agora nós queremos saber só de nós, da nossa casa.
das nossas finanças, dos nossos bens, dos nossos familiares. Isso é importante, é lógico que é, mas eu quero saber, cadê o reino de Deus? O que você tem feito nesses dias pelo reino de Deus? Para quantos você pregou esse mês falando do amor de Deus? Para quantos você falou, olha, tem um Deus que liberta, que cura e que transforma, e Ele vai mudar a sua vida. Quer ir na minha célula quinta-feira? Quer assistir um culto abençoado? Cadê? Cadê essas vidas? Deus vai mandar, sabe através de quem? Da minha e da sua. Mas se nós ficarmos calados, religiosos, preocupados conosco tão somente, cadê o reino de Deus? Qual que é o nosso quião? Qual que é a nossa parte em tudo isso? Jesus morreu naquela cruz só para a gente ter uma boa vida? É evidente que não, isso é uma consequência daqueles que estão buscando o reino de Deus, falando o amor de Deus. Sabe, nós temos um encontro agora. Sabe, se todos nós formos despertados por essa palavra, nós teremos o maior encontro que essa igreja já viu em todo o tempo. Mas para isso nós precisamos ser despertados, abrir a nossa boca e falar das boas novas em todo e qualquer tempo. Coloque o propósito da salvação. Jesus não estava preocupado com o que os outros estavam falando. Jesus não estava preocupado com o que os outros estavam pensando, se ele estava ali, se a prostituta estava ali. Sabe por quê? Enquanto os outros olhavam que havia uma prostituta beijando os seus pés, ele estava olhando uma filha de Deus aos seus pés de Cristo. Não havia mais julgamento da parte de Cristo, porque sabia que aquela mulher havia se arrependido dos seus pecados e a sua vida já era transformada. Quando ele viu a fome e sede de Zaqueu, o vazio dele ali em cima do muro, da árvore, quer dizer, viu ali em cima da árvore, ele não estava mais preocupado com o que os outros estavam pensando, mas ele falou, aquele homem, ele precisa de salvação, desce, eu vou comer na sua casa hoje, eu vou levar salvação para a sua casa. Ele identificou, há um homem sedento ali, precisando ter a sua vida transformada. Ele, quando falou, desce, ele sabia que ia ter muita gente apontando os dedos, falou, peraí, Jesus não pode chamar Zaqueu não, ele é um cobrador de impostos, ele já é rico, ele não precisa de nada não, mas Jesus sabia que Zaqueu precisava de salvação. Muitos estavam vendo a aparência, ele é rico, ele não precisa, mas Jesus estava vendo o interior. Jesus, ele olha o interior, o meu e o seu. E como tirar a religiosidade? Se eu pudesse resumir uma palavra, eu ia falar aqui, ó, santificação. Santificai-vos. 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 Porque amanhã nós veremos maravilha nesse lugar. Então deixa eu falar algo para você. Sei que amanhã você tem várias coisas para fazer. Trabalhar e já tanta agenda, tanta coisa. Mas inclui a salvação. Inclui a salvação na sua vida. Inclui o propósito. Jesus não morreu na cruz à toa. Jesus morreu para que eu fosse salvo. E agora você é um tipo de Cristo. Quando você entende isso, a sua forma de viver, de lidar, muda. De lidar com a sua esposa, com seus filhos, o seu trabalho, sua ida na padaria, sua ida para abastecer no posto, sua ida de lidar com os garçons do restaurante, muda. Muda. Então esses são os dias de nós como igreja nos santificarmos, sermos libertos de toda religiosidade e como igreja avançarmos rumo ao propósito de Deus,
quer trazer salvação nessa terra. Salvação nessa terra. Mudar a vida das pessoas, literalmente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que eles vão conhecer a verdade? Projeta para mim João 8,32. Como é que essas pessoas que estão escravizadas no mundo, vivendo de migalhas e migalhas, vão ser transformadas, se nós não levarmos o Evangelho da graça, a verdade do Evangelho da graça? Esses são os dias da sua célula. Você que faz parte de uma célula, esses são os dias de você se levantar como célula, cada célula nesse lugar se levantar e colocar um propósito nela. É bom estar em comunhão com os irmãos, maravilhoso, mas vamos botar o propósito que é trazer salvação nesses dias, porque Jesus está voltando. Só você vê os noticiários, as guerras, os sinais. Eu quero ser encontrado diante do Senhor. Aleluia. Eu quero orar com você. Sabe, se você quer incluir o propósito da salvação na sua vida. Pastor, eu sou tímido. Sai comigo então, vamos dar uma volta de Uber. Minha esposa está aqui. Não posso entrar no Uber, eu vou abrir minha boca e vou falar das boas novas. Esses dias, minha esposa me ligou. Acho que eu já contei isso aqui para os irmãos, né? Talvez alguns não ouviram. Ela me ligou, onde você está? Eu falei, estou em casa. Estou aqui tomando um café com o Uber. Ela, quê? Como assim? Eu falei, estou tomando um café com o Uber. Nada é por acaso. Podia estar reclamando, meu carro está arrumando, tal. O Edu não entrega. Não, mas eu estava lá. Eu estava lá no centro de São Caetano, precisava ir para a empresa. Peguei até a empresa. Falei, o tempo é curto. O tempo é curto. Do centro até a minha empresa é muito pouco tempo. Eu preciso abrir a minha boca. Comecei a falar. Você está indo para onde? Falei, estou indo para a minha empresa. Mas o meu chamado mesmo é pastoral. Eu sou pastor de uma igreja aqui em São Caetano. E ele começou a me ouvir. Daqui a pouco ele falou, preciso te falar uma coisa. Eu também sou um pastor. Eu era pastor de uma igreja. Mas na hora que ele falou isso daí, ele sabia, ele já estava às portas da minha empresa ali, na divisa ali do estado. Eu falei, eu tenho tanta coisa para falar para ele. Eu falei, você pode me esperar um pouquinho mais? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu preciso ir para casa. Eu não precisava ir para casa. Não precisava. Porque o meu carro estava lá. Na verdade, eu lembrei, esse dia, o carro estava com o meu funcionário. E eu cheguei lá, Berlim estava lá. E eu falei, mas eu preciso ir para cá, você pode me levar até lá? Ele falou, posso. E aí eu entrei, voltei, fui para minha casa e ficamos ali um tempão. Mas ele precisava ouvir mais uma vez do amor de Deus. Quantos estão compreendendo? Sabe, tem muitas pessoas precisando ouvir do amor de Deus. E se você não abrir a sua boca, se você não entender que o tempo é curto, a vida dessas pessoas vão permanecer na mesma. E você escolhido, você escolhida do Senhor, você não está aqui por acaso. Você está nos ouvindo nessa noite, uma palavra que o Senhor está dando para a igreja, para nós fazermos a diferença nesse tempo, porque o tempo é curto, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui um dia, mas nesse um dia eu quero ver intensamente com o propósito de Deus, abrindo a minha boca e falando das boas novas do Evangelho. Amém? Sabe, se esse é seu coração, quero orar por você. Fique de pé onde você está. Aleluia. 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 Erga suas mãos. Fala, Senhor, eis-me aqui. Ore também. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus.
Pai, eu quero orar, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, nessa noite. Pai, que nesses dias, Pai, cada um desses irmãos, dessas irmãs, desses jovens, Senhor, das nossas crianças, ó Pai, dos nossos adolescentes, Senhor, possam mesmo, Pai, ser inspirados pelo Teu Espírito Santo. Pai, derrama uma ousadia em cada coração aqui. Senhor, santifica a Tua igreja, de toda, Senhor, religiosidade, de toda timidez, de toda paralisia, caia por terra em nome do Senhor Jesus, e levanta um exército sobremodo numeroso nesse lugar, que vai proclamar as boas novas, trazendo salvação, assim como o Senhor trouxe na terra para nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pastor, eu quero colocar esse propósito. Então tá, deixa eu te falar, nós temos célula quinta-feira. Convide uma pessoa para estar nessa célula. Convide essa pessoa para fazer parte do nosso encontro. Faça já a inscrição do encontro. Irmãos, nós teremos o melhor encontro até os dias de hoje. Quantos creem nisso? Então veja, qual é o seu quinhão, qual a sua parte nisso? Faça valer a pena o sacrifício de Jesus, amém? Tenha uma semana abençoada, poderosa e ousada, em nome do Senhor Jesus. Seja ousado nesses dias, abra a sua boca e proclame as boas novas em nome do Senhor Jesus, amém? Nós estamos encerrados, aleluia, glória a Deus.